Irmãos, o nosso tema desta noite é adoração. Adoração a Deus. E eu sei que a respeito deste tema, adoração, muito já foi falado, muito já foi dito, muito já se debateu a respeito desse tema. Talvez você já assistiu a respeito desse tema em alguma conferência de música que presenciou, que participou, seminários, palestras. Muitos livros já foram escritos a respeito deste tema, adoração e especificamente adoração a Deus. E na realidade é um tema bem profundo. Se fôssemos falar bastante a respeito dele, né, abriria-se um leque de vários assuntos dentro desse tema que a gente poderia debater, discutir e ver na palavra de Deus, né, algumas situações que envolvem adoração a Deus da nossa parte, dos seres humanos. O significado básico de adoração, eu sei que a gente conhece que tem a ver com falar com, ter comunhão com, oferecer algo a alguém, né? E estreitamente falando do nosso relacionamento com Deus, de adoração, tem a ver com a nossa submissão a Ele, o reconhecimento de quem Deus é, quem eu sou, e eu me portar adequadamente nesse relacionamento. É eu saber quem Deus é, soberano, supremo, e quem eu sou, se filho de Deus, se salvo em Jesus Cristo, mas ainda um pecador. Então, eu fazer aquilo que lhe agrada, eu oferecer a Ele aquilo que é da sua vontade, e eu me submeter a Ele sabendo que Ele é soberano. Para a gente entender um pouco melhor, imagina a seguinte situação. Imagina que nesse exato momento você vai ser apresentado para uma pessoa que você nunca viu na vida. Nunca. Você não sabe nada, absolutamente nada a respeito dela. Mas você tem que passar um tempo conversando com essa pessoa. Eu não vou arriscar a maioria, mas talvez boa parte de nós ficaria um pouco retraído, né? Ficaria um pouco tímido. Eu acho que eu ficaria para conversar com uma pessoa que você nunca viu na vida, assim, de cara. A gente ficaria um pouco tímido, um pouco retraído, porque afinal é uma pessoa nova, não há nenhum vínculo entre você e esta pessoa. Pensando nisso, em primeiro lugar, a respeito de adoração a Deus, nós vamos ver que a adoração a Deus envolve intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Na relação de Deus e os seus adoradores, os salvos em Jesus Cristo, é basicamente o mesmo processo. O ser humano é apresentado a um novo amigo, que é Deus. E é apresentado no momento que você aceita a salvação em Jesus Cristo. Quando você, pela fé, crê em Jesus Cristo e o recebe como seu Salvador, a partir dali começa uma nova relação de amizade. Só que neste primeiro momento, você ainda não conhece Deus muito bem. Não conhece Jesus Cristo muito bem. Você acabou de aceitar o fato que era um pecador e precisa da salvação, e só Jesus Cristo é a fonte de salvação providenciada por Deus. Creu em Cristo, neste momento é salvo, é filho de Deus, mas não conhece muito a respeito de Deus. E aí precisa ter intimidade com o Senhor, conhecê-lo melhor, para poder ter um relacionamento, uma comunhão verdadeira com Ele, para poder adorá-lo de maneira mais legítima, de maneira certa. E esse é o ponto fundamental para a gente começar a falar a respeito de adoração a Deus. Todo crente precisa se tornar um amigo íntimo do Senhor. Precisa conhecer mais a respeito do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo revela que Ele tem cada vez mais interesse nessa amizade. Ontem falei com os jovens a respeito de Jesus Cristo, nosso grande e maior amigo. E, de fato, Ele é. Mas nós precisamos conhecê-lo melhor, conhecer melhor ao nosso Deus, para poder, aproveitar desta amizade e poder adorar a Deus de maneira legítima. Jesus diz lá em João 15, e versículo 15 assim: já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Como é bom ser chamado de amigo por Jesus, não é? Jesus Cristo dizendo, olha, eu não vos chamo apenas servos, mas eu vos chamo amigos. E Jesus Cristo está sempre pronto a fazer novas amizades. De novo, quando você aceita o Senhor Jesus na sua vida, se torna um amigo de Deus. Mas Deus exige nesta amizade que você obedeça a sua vontade. Lembra que a adoração envolve saber quem é Deus, quem eu sou? Ele é o Senhor, eu sou o servo e eu devo cumprir a sua vontade. Jesus Cristo diz isso lá em João 15 mesmo, e no versículo 14, quando ele fala, João 15, 14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Quando, com sinceridade, quando com um coração legitimamente sincero, o crente ora, ele louva ao Senhor, né? Ele agradece, ele dobra os seus joelhos em oração, ou lê a sua Bíblia, está adorando a Deus. Porque todas essas maneiras aqui são maneiras de nós conhecermos mais o Senhor, nos aproximarmos mais dele. Quando eu busco conhecer mais Deus através da leitura da sua palavra, eu estou adorando o Senhor. Quando eu busco com sinceridade orar, né, não aquela oração mecânica que às vezes na correria da vida, né, antes de comer, né, antes de dormir, não, mas quando eu busco mesmo o Senhor em oração, porque eu quero ter essa conversa com Ele, porque eu preciso colocar diante dele os meus anseios, as minhas queixas, as minhas necessidades. Quando com sinceridade eu quero essa comunhão com Deus através da oração, eu estou adorando ao Senhor também. Quando eu estou agradecendo a Ele, quando eu estou fazendo minhas ofertas a Ele, estou adorando o Senhor. E são esses tipos de adoradores, é esse tipo de adorador que o Senhor procura. Ele quer pessoas que se interessem em conhecê-lo mais. Ele quer filhos dele, né, que mostrem que estão buscando cada vez mais o Senhor. E cada vez que nós conhecemos mais o Senhor, temos mais intimidade com Ele, podemos adorá-lo de maneira cada vez melhor. E o próprio Senhor diz que quando nós o buscamos, Ele permite ser encontrado. Ele não vai se esconder, Ele não vai negar a ninguém a sua presença ou a comunhão com Ele. Jeremias 29, versículo 13, Deus diz assim ali, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo com essas palavras, buscar-me-eis e me achareis, que Ele não é indiferente. Que quando nós buscarmos Ele não vai virar, né? Assim, ou vai virar as costas, ou vai ignorar. Ele está dizendo, não, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. Eu vou estar lá disposto a ter intimidade convosco. Mas o versículo conclui assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Intensidade de motivo, de vontade de conhecer Deus, de buscar estar perto cada vez mais do Senhor. Ele vai se permitir encontrar. E nós vamos ter comunhão íntima com Ele e nós vamos poder agradá-lo nas nossas atitudes de adoração ao Senhor. Em segundo lugar, um outro aspecto de vários que a gente poderia tratar, mas em segundo lugar aqui neste estudo, nesta mensagem desta noite, a adoração também, a adoração a Deus, envolve preocupar-se em se manter afastado do pecado. Está intimamente relacionado. Adorar a Deus e se manter afastado do pecado. Nós devemos ter sempre, como crentes, né, como filhos de Deus, essa preocupação de viver em santidade. Se manter afastado do pecado é desejar, né, é pelejar, batalhar por viver uma vida santa, uma vida afastada, separada do pecado.
Mas, infelizmente, grande parte dos crentes pensam a respeito apenas daqueles pecados mais sérios, sabe? Aqueles pecados que a gente não gosta nem de ouvir, nem de mencionar, como matar, né? Homicídio, assassinato, adultério, prostituição e coisas terríveis, roubo. Mas lembra que devemos buscar cada vez mais comunhão e intimidade com o Senhor? Nesse processo de buscar cada vez mais intimidade, comunhão estrita, próxima com o Senhor, cada vez mais o crente vai perceber pecados na sua vida que estão atrapalhando ele de servir, de adorar o Senhor. Não vai ficar naquela, eu não mato, eu não roubo, eu não estou fazendo nenhuma coisa indecente, imoral, então eu vou me despreocupar, eu estou bem com Deus. Não, de forma alguma. Infelizmente a rua minha está bem agitada aqui hoje, as motos não estão dando trégua, mas vamos continuar aqui, foco aqui com a mensagem dessa noite, né? Nós temos um episódio na vida do profeta Isaías, aliás é bem conhecido esse episódio, em que ele está diante do Senhor e antes de qualquer oferta de adoração ou atitude de adoração, ele percebe algo na sua vida. Ele estava tão próximo, ele estava diante do Senhor. E ali ele pôde perceber algo na vida dele que não dava. Ele tinha que abandonar para poder se aproximar, ter intimidade, comunhão, servir e adorar o Senhor. Lá em Isaías, capítulo 6, Isaías 6 e versículo 5. O trecho relata desde o início do capítulo que ele está tendo a visão do Senhor no seu alto e sublime trono, não é? E então, tendo essa visão do Senhor ali, ele percebendo que está tão próximo de Deus, do seu trono, da sua santidade, no versículo 5, ele diz, Isaías 6, 5, então disse eu, ai de mim, porque estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Percebe? Quando Isaías estava bem próximo do Senhor, ele teve esse sentimento de preocupação com o pecado na sua vida. É triste, irmãos. Vou abrir um parêntese aqui para falar de algo que é muito triste nos dias atuais, de pessoas em certas comunidades religiosas, até igrejas que se chamam cristãs, né? Quando vão cantar, né? Adorar e louvar a Deus, eles dizem que assim fazem, e eles usam cada tipo de música, todo tipo de estilo musical, assim, do mais decadente, né, que existe, como não vou nem citar aqui alguns, mas que estimulam até essas pessoas a ficarem dançando, requebrando, chacoalhando e se sensualizando, né? E diante de Deus em uma atitude de adoração, de forma alguma. Quando nós estamos realmente de todo o coração querendo adorar a Deus, quando nós nos achegamos a Ele para adorar, há esse sentimento de preocupação com o pecado em mim, que eu preciso resolver para adorar o Senhor. E não sair pulando, dançando, rodopiando, requebrando e dizer que eu estou adorando ao Senhor usando coisas do mundo, coisas sensuais. Não combina, irmãos. Eu não concordo com isso e eu creio que a palavra de Deus também não concorda com esse tipo de adoração praticada por alguns. Claramente está aqui na vida de Isaías. Ele chegou diante do Senhor e ele entendeu que ele podia magoar o Senhor, que ele poderia ofender ao Senhor com o quê? Lábios impuros. Ele não menciona algum pecado gigantesco ou sujo, imoral, né? Mas ele fala a respeito de ter lábios impuros. Isto preocupou Isaías quando ele estava diante de Deus. Talvez, infelizmente, para muitas pessoas, isso não é nenhuma preocupação, né?
ter lábios impuros, maledicência, ou palavras torpes, ou palavrão, ou fofoca, né? Ou ficar batendo boca e brigando, né? Com palavras. Infelizmente, para muitas pessoas, esse é um pecado tão pequenininho que nem está se preocupando mais com isso na sua vida. Mas Isaías, mesmo sendo um profeta de Deus, ele teve essa preocupação com esse pecado. Ele sabia, eu sou um homem de lábios impuros. Talvez isso antes não estava causando tanta preocupação para ele. Mas quando ele estava tão próximo do Senhor, quando ele poderia ter a oportunidade de adorar o Senhor estando diante dele, ele disse, peraí, tem um problema. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele teve essa preocupação com o pecado. E cada vez mais que nós buscamos conhecer o Senhor, através de intimidade, comunhão com Ele, através da sua palavra, né, da Bíblia, palavra de Deus, da oração, de querer agradar ao Senhor, fazendo aquilo que o agrada, cada vez mais, quando nos aproximamos mais dele, cada vez com mais intimidade, lembra o primeiro passo para adorar a Deus? Intimidade, proximidade. Com mais intimidade, mais proximidade, o crente passa a perceber que pequenas atitudes atrapalham. Talvez aqueles pecadinhos, que não é pecadinho, para Deus não existe pecado, pecadinho, nem pecadão, né? Todas são ofensas à sua santidade, é tudo pecado. Mas talvez na nossa mente, né? Aquele pecadinho que não incomodava tanto, passe a incomodar muito. Porque eu estou diante do Senhor para adorá-lo, eu não posso permanecer com isso na minha vida sem confessar, sem abandonar, né? Ou aquele pecado de estimação, que eu já, né, talvez como crente, digo, não vou nem lutar contra isso, isso já faz parte da minha vida, não consigo me livrar. Não, vai incomodar bastante cada vez que estiver mais próximo do Senhor. Então, ao chegar diante de Deus, para adorá-lo, seja com o louvor cantado, né? Seja com o nosso serviço, seja com a nossa leitura fiel à sua palavra, com a nossa vida de oração. Lembra de se preocupar com talvez pequenas coisas, até então pequenas, né, consideradas pequenas, mas que podem estar atrapalhando muito esse nosso relacionamento com o Senhor. Murmuração, palavras frívolas ou maledicências, né, fofoca, ou palavras sujas, talvez até em algumas situações, né, palavras torpes, algum sentimento de inveja, né, alguma coisa que parecia pequena, vai incomodar bastante e vai nos levar à preocupação de abandonar para poder adorar a Deus de maneira mais profunda, né? Essa preocupação nos vai levar a ficar mais alerta ao longo do nosso dia. Será que eu estou desagradando a Deus com isso? Será que essa decisão que eu vou tomar, eu vou contra a vontade de Deus? Por menor que seja aos nossos olhos, né? Mas é uma preocupação de se afastar do pecado. Levando para o lado da música, mais uma vez, tem tudo a ver também a adoração com o nosso louvor cantado, né? Nossas músicas. Também, nós devemos nos preocupar, irmãos. Eu sei que esse assunto é maior do que esse tempo que nós temos agora. Seria assunto para um outro estudo, para um outro sermão. Mas pensar, né? Será que os cânticos que eu tenho escolhido para ouvir e cantar na minha casa, no carro, que eu ouço na internet, né? Aquele clipe de música gospel, né? Ou contemporânea, como algumas pessoas dizem, cheio de coisas mundanas. O estilo de música é mundano. A maneira como os cantores lá se apresentam é mundano, né? O ambiente que se cria cantando aquela música, pessoas dançando, descendo até o chão, chacoalhando, requebrando. O ambiente que se cria com aquela música é mundano. Vamos raciocinar, isso vai agradar a Deus? Isso vai ser adoração a Deus? De forma alguma. Porque
O crente que está se aproximando de Deus cada vez mais, buscando ter mais intimidade com o Senhor, vai se preocupar em oferecer uma adoração digna da santidade de Deus, e não alguma coisa que foi tirada do mundo, mascarada e jogada diante de Deus para ele aceitar de qualquer forma. Não. Irmãos, isso é talvez prova de desconhecer quem é Deus, porque Deus não vai assistir. Se pergunte, né? Deus vai se agradar disso, dessa música, desse estilo de música, dessa dança, né? Desse ambiente que as pessoas estão ali fazendo algo que é mundano? Deus vai se agradar disso? Deus vai se sentir adorado mesmo? Vamos nos questionar e buscar fazer aquilo que de verdade agrada ao Senhor e honra a sua santidade. Primeiro, adorar a Deus, intimidade com o Senhor. Se aproxime cada vez mais dele, através da palavra de Deus, a leitura, o estudo da palavra de Deus, através da oração, através de querer fazer aquilo que agrada a ele, servir fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Segundo lugar, preocupação com o pecado, preocupação em se manter afastado, cada vez mais próximo do Senhor, mais consciência, mais preocupação com até talvez pequenas coisas que estão atrapalhando nosso relacionamento com o Senhor. E em terceiro lugar, no nosso estudo desta noite sobre adoração, em terceiro lugar, falamos bastante sobre isso já, mas vamos fechar com esse terceiro ponto aqui. Adorar a Deus tem a ver com aprender a agradar a Deus. Aprender a agradar a Deus. E voltando ao assunto do primeiro ponto, nós só podemos agradar uma pessoa quando conhecemos o coração dela, né? É como aquela história. Você vai dar um presente para uma pessoa, você vai pensar bem o que aquela pessoa gosta, né? Provavelmente, os irmãos que me conhecem bem, né, e a maioria dos irmãos já me conhecem bem, de alguns anos, se você fosse me dar um presente de aniversário, você não me daria, por exemplo, uma chuteira para jogar futebol. Primeiro porque eu nem gosto e nem jogo e nem sei, né? Quando tem lá os piqueniques da Ombres, né? O nosso time sempre está faltando eu, porque não tem jeito, né? Não fez parte da minha história de vida. Então ninguém vai me dar uma bola de futebol, uma chuteira de futebol, uma luva de goleiro, porque sabe que o pastor Evandro e isso não combina, não tem nada a ver, né? Para nós adorarmos a Deus de maneira legítima, nós precisamos oferecer aquilo que o coração de Deus gosta, aquilo que agrada o coração do Senhor. Irmãos, de novo, né, os assuntos vão e voltam dentro desse estudo. Eu só vou conhecer aquilo que agrada o coração do Senhor através de intimidade com a palavra dele. É a Bíblia que nos mostra quem é Deus. É a Bíblia que nos mostra, assim, muito claramente do que o Senhor se agrada e do que absolutamente ele não se agrada. Precisamos aprender aquilo que agrada o coração do Senhor pela sua palavra. Olha, tem um exemplo aqui interessante, lá no Novo Testamento, em Marcos capítulo 10, versículos 13 e 14. Olha, os discípulos aqui, nessa ocasião, tentaram agradar Jesus, mas demonstraram que não conheciam o Senhor muito bem, pelo menos até aquela altura, porque tomaram uma atitude que o Senhor não gostou, né? O Senhor os repreendeu. Marcos capítulo 10, e versículos 13 e 14. Marcos 10, versículos 13 e 14 diz assim: Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Imagina a cena, né? Com razão, talvez, na mente dos discípulos estava essa razão, né?
Jesus Cristo estava cansado, passou toda uma manhã e uma tarde atendendo pessoas, ensinando, curando, né? Dando atenção, se gastando ali na companhia de muitas pessoas. E nessa ocasião aqui trouxeram algumas crianças para vir até Jesus. Na mente dos discípulos, na razão dos discípulos, eles pensaram, olha, Jesus está tão cansado, né? Passou o dia assim atendendo tanta gente, ó, tira essas crianças daqui. Não, não, tira. Não, agora Jesus não pode atender criança nenhuma. E Jesus Cristo viu aquilo e falou, não, o texto diz, né, na minha versão aqui, que o Senhor Jesus se indignou com aquilo. Ele não gostou, não agradou o seu coração. E disse, pelo contrário, deixai vir a mim as crianças, os pequeninos, não os impeçais, deles é o reino de Deus também. Então, eles tentaram agradar o Senhor, mas fizeram alguma coisa que não agradava ao seu coração. Jesus demonstrou, eu nunca estou ocupado demais para receber ninguém, e especialmente as crianças. Pode deixar as crianças virem até mim. Isso nos mostra, irmãos, que talvez lá no início, né, dos anos da fé cristã, lá no começo da sua vida com Deus, né, você aceitou a Jesus os primeiros meses, talvez primeiro ano, você deve ter feito algumas coisas, né, não estou julgando, mas estou dizendo que é natural, que é normal, né? Lá no início, né, da vida cristã, logo depois da conversão, né, quando era ainda um novo convertido, talvez fez algumas ou muitas coisas que desagradaram o Senhor. Mas por quê? Porque ainda não conhecia o que agradava o Senhor. Precisava ainda conhecê-lo melhor e conhecer melhor o seu coração. Olha, depois de alguns anos de vida cristã, o que é natural acontecer? Que a gente, tendo conhecido mais o Senhor através da sua palavra, comunhão íntima com Ele, a gente deixe de fazer aquelas coisas lá de trás que a gente fazia por desconhecer bem o coração do Senhor. Então, hoje, se você é um crente de alguns anos, ou mesmo se você é um novo convertido, precisa continuar conhecendo mais aquilo que agrada o coração do Senhor. E isso é só através da Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte para conhecer a salvação, né? Nos revela Deus, nos revela o plano de Deus desde o início da criação, né? Revela até o plano de Deus no fim dos tempos, e entre esses dois assuntos, quantos ensinamentos, né? Mas a Bíblia também é o nosso alimento espiritual. E com este alimento espiritual, nós ficamos bem nutridos e conhecedores daquilo que agrada e que desagrada ao Senhor. Então, quer adorar a Deus legitimamente? Quer estar fazendo aquilo que realmente agrada ao Senhor? Busque conhecer o coração dele. Não fica satisfeito com alguma coisa ou outra que você já aprendeu, ou aquele ensino ou outro da escola dominical, uma mensagem ou outra que você lembra, um ensinamento, mas leia, estude a palavra de Deus, conheça mais o coração do Senhor para poder adorá-lo de maneira que lhe agrada. Então, vamos terminar com um trecho lá em Lucas capítulo 10. Vamos todos abrir para lá? Lucas capítulo 10, nós estamos terminando já. Lucas 10, versículos 38 a 42. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias, tá bem? Lucas 10, 38 a 42 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui, Marta, estava ocupada e tentando fazer várias coisas para agradar o Senhor. Ela queria servir o Senhor da melhor maneira. Então aqui não diz, né? Jesus Cristo diz para ela: Marta, não precisa tanta coisa, pouco, uma só coisa é necessário, né? Mas eu imagino que Marta estava planejando um banquete, e ela queria ter 8 braços para fazer tudo o que ela estava fazendo, né? Para servir, para agradar ao Senhor. Quando ela percebeu que Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, né? E versículo 39 diz: ela estava naquela ocasião, naquela posição, assentada próxima ao Senhor, para ouvir-lhe os ensinamentos. E ela foi, Marta chamou a atenção de Jesus, né? Ô Jesus, manda minha irmã vir aqui me ajudar, eu estou fazendo sozinha tanta coisa. E Jesus disse: olha, Marta, não precisa, calma, não precisa de tudo isso. O grande ensinamento, realmente, nós encontramos aqui no versículo 42, quando o Senhor Jesus Cristo se volta para Marta dizendo: olha, não precisa de muita coisa, pouco ou só uma coisa é necessário. Então ele volta-se para Marta e diz no versículo 42, no meio do versículo: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte escolhida por Maria foi ficar próxima de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Próxima de Jesus para ouvi-lo, para estar junto dele, para aprender com ele, para agradá-lo de maneira certa, para aprender com ele a agradá-lo de maneira correta, doando até mesmo o seu tempo para estar ali aprendendo do Senhor. Entre zilhões de afazeres na cozinha, na casa, e entre tirar tempo para ter comunhão, intimidade, aprender ensinamento do Senhor, entre esses dois, Jesus Cristo disse: Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte. Marta, você devia estar aqui aprendendo um pouco também. Faz só um pouco de coisa. Eu sei que você está preocupada, né? Não precisa tanto. Vem aqui aproveitar o tempo com os ensinamentos direto do Pai Celestial. Irmãos, vamos ter esse desejo de adorar verdadeiramente o Senhor. Intimidade com Ele, cada vez mais próximo, através da leitura da sua palavra, oração, preocupação em manter afastado do pecado. Isso atrapalha a nossa comunhão e a nossa atitude de adoração a Deus. E em terceiro lugar, também, depois de intimidade com Deus, preocupação em estar afastado do pecado, aprender como agradar o coração do Senhor. Aprender aquilo que agrada e aquilo que desagrada e fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Adorá-lo naquilo que ele se sente honrado. Devotar realmente a nossa vida, o nosso serviço, nossa adoração como um todo, né? E tudo isso envolve adoração, mas fazendo aquilo que agrada ao Senhor e não perdendo tempo com tantas coisas que até nem precisaria fazer, mas buscando conhecer aquilo que agrada o coração do Senhor e focando, né, nisto em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenham uma excelente semana e vamos buscar, né, não só nessa semana, mas toda a nossa vida, adorar verdadeiramente o nosso Deus. Deus os abençoe.